Os sinais estavam lá, obviamente. A coleção crescente de livros sobre filosofia existencialista na mesa de cabeceira. As longas caminhadas solitárias às 4h30 da manhã que começaram há aproximadamente um ano. A maneira como gradualmente parou de usar verbos no futuro ao discutir planos familiares, um detalhe linguístico que notei apenas retrospectivamente. As chamadas telefônicas que sempre aconteciam no carro, nunca em casa. A senha do celular que mudou após 6 anos usando a mesma. Pequenos tijolos construindo um muro entre nós que percebi apenas quando estava completo demais para escalar. Quando questionada sobre o momento exato em que percebeu que algo fundamentalmente errado estava acontecendo, Mariana revelou um detalhe devastador nunca antes compartilhado. Foi no aniversário de 7 anos do Miguel. Ricardo havia prometido sair mais cedo do treino para estar presente na festa com tema de astronautas que planejamos por meses. 2 horas após o horário combinado, quando as outras crianças já cortavam o bolo, recebi uma mensagem fria sobre compromissos inesperados. Liguei 17 vezes consecutivas, sem resposta. Às 21h43, exatamente quando Miguel abria o presente principal, um telescópio que Ricardo havia escolhido pessoalmente meses antes, recebi uma notificação automática de nosso aplicativo de monitoramento familiar. O telefone de Ricardo estava no Elysium, não no centro de treinamento como alegara. Mesmo assim, sabem qual foi minha primeira reação? Preocupação genuína que algo tivesse acontecido com ele. Imaginei acidentes, sequestros, emergências médicas, qualquer cenário catastrófico exceto o real, que ele escolhera deliberadamente quebrar o coração do próprio filho. A revelação sobre o aplicativo de localização causou uma explosão instantânea nas redes sociais, com 127 mil tweets em 7 minutos mencionando como essa informação contradiz diretamente a versão oficial que o clube divulgara na época, afirmando que Ricardo estava em sessão estendida de fisioterapia. Quando confrontei Ricardo na manhã seguinte, continuou ela, entrelaçando os dedos com força visível que embranquecia as juntas, ele ofereceu uma explicação elaborada sobre uma reunião de emergência com patrocinadores internacionais no Elysium, apresentando inclusive e-mails fabricados como evidência. Acreditei porque acreditar era mais fácil que enfrentar a alternativa. Esse é o poder verdadeiramente destrutivo da confiança traída. Ela te transforma em cúmplice involuntária de sua própria decepção. O momento mais impactante da entrevista ocorreu quando Poliana perguntou diretamente sobre o Círculo de Prometeu, mencionado nas investigações e no vídeo vazado. Os olhos de Mariana instantaneamente adquiriram uma dureza metálica que a câmera captou em um enquadramento mais fechado, o único close realmente dramático permitido pela direção. Encontrei o nome pela primeira vez em um extrato bancário. Uma transferência de 1,7 milhão de euros para uma conta nas Ilhas Cayman registrada como Prometeu Aquisições. Quando perguntei, Ricardo disse que era um investimento em tecnologia recomendado por seu consultor financeiro. Mais uma mentira perfeitamente arquitetada. Sua voz adquiriu um tom clínico enquanto prosseguia. O círculo não é um culto tradicional, como muitos especulam. Seria mais fácil se fosse. Cultos tradicionais separam famílias através de doutrinação e controle coercitivo. O que Nikolai Vizikov criou é algo muito mais sofisticado e insidioso, uma filosofia que transforma o abandono em virtude, o desapego em evolução espiritual, a traição em coragem ontológica, como eles chamam. Eles não sequestraram Ricardo. Ofereceram-lhe uma justificativa intelectual elaborada para suas próprias tendências dissociativas que existiam desde sempre. Foi neste momento que Mariana fez a revelação mais bombástica da entrevista, algo que nem mesmo seus advogados sabiam que ela compartilharia. Recebi um e-mail dele 3 dias após o desaparecimento. O endereço era irrastreável, obviamente. Não continha texto no corpo da mensagem. Apenas um arquivo PDF anexo intitulado Terceira Epístola de Desapego, tradução para Mariana. O documento explicava clinicamente como o amor familiar é a mais elaborada prisão identitária, como nossos filhos eram âncoras artificiais construídas para prevenir sua evolução consciencial,
como nosso casamento havia sido uma performance mutuamente consentida agora transcendida. As palavras eram frias, técnicas, como um diagnóstico médico impessoal. Mas o verdadeiramente perturbador não era o conteúdo, eram as anotações marginais feitas à mão. Comentários como poderoso, transcendente, aplicar imediatamente. A caligrafia era dele, Poliana. Ricardo não apenas consumiu essa filosofia tóxica, ele a absorveu completamente, a metabolizou, a tornou sua. Neste ponto, 73% dos televisores brasileiros ligados estavam sintonizados na entrevista, segundo dados preliminares do Ibope, um percentual sem precedentes desde a final da Copa do Mundo de 2002. Conversei com outros cônjuges, revelou Mariana, inclinando-se ligeiramente para frente em uma demonstração sutil de intimidade calculada com o público. Não sou a primeira a receber esse documento. Existem pelo menos 7 outros casos documentados nos últimos 3 anos. Pessoas proeminentes, COR, artistas, figuras públicas, que desapareceram após enviar versões quase idênticas dessa epístola para suas famílias. O círculo seleciona especificamente indivíduos de alto desempenho com tendências dissociativas pré-existentes. Pessoas que já vivem uma espécie de dualidade fundamental entre sua imagem pública e sua experiência interna. Quando perguntada sobre sua atual relação com Ricardo e possíveis contatos recentes, Mariana ofereceu um vislumbre perturbador da dinâmica atual. Ele ligou uma única vez, aproximadamente 3 semanas após o desaparecimento. Não para perguntar sobre as crianças ou explicar-se, mas para discutir arranjos práticos relacionados a certas propriedades conjuntas que não conseguiu transferir legalmente sem minha assinatura. Sua voz era diferente. Não apenas o tom ou cadência, mas fundamentalmente alterada em sua qualidade emocional. Como se falasse de outro planeta, com 5 segundos de atraso entre pergunta e resposta. Quando mencionei que Miguel havia sido enviado à terapia para processar o abandono, ele respondeu textualmente: a dor é proporcional ao apego. Ele aprenderá eventualmente a transcender vínculos arbitrários, como estou aprendendo. Desliguei nesse momento. O mais devastador veio quando Poliana perguntou diretamente se Mariana acreditava que Ricardo algum dia voltaria para a família. O homem que conheci e amei por 12 anos não existe mais, respondeu ela com uma clareza perturbadora. Não no sentido poético ou emocional da expressão, mas literalmente. O que Vizikov e o Círculo fazem é uma forma de assassinato identitário assistido. Eles não sequestram pessoas contra sua vontade. Oferecem um framework filosófico elaborado para pessoas que já desejam, em algum nível profundo, desaparecer de si mesmas. Ricardo não está sendo mantido contra sua vontade em algum complexo secreto. Ele está exatamente onde escolheu estar, fazendo exatamente o que decidiu fazer, desconstruindo metodicamente cada componente de sua identidade anterior. Aqui, Mariana fez uma pausa calculada de 7 segundos completos, criando um vácuo televisivo quase insuportável antes de entregar sua conclusão. Todos temos múltiplas versões de nós mesmos coexistindo internamente. A maioria de nós negocia diariamente entre essas facetas, encontrando o equilíbrio imperfeito. O que aconteceu com Ricardo, o que o Círculo facilitou, foi a aniquilação deliberada de todas as versões exceto uma, a do observador dissociado que sempre existiu nas margens de sua consciência. Essa versão agora domina completamente, tendo consumido todas as outras, inclusive o marido, o pai e até mesmo o atleta. Não estou em luto apenas pela perda do meu casamento, Poliana. Estou testemunhando algo muito mais perturbador. O suicídio identitário voluntário de alguém que escolheu metodicamente deixar de ser quem era. A entrevista atingiu seu ápice emocional quando Mariana revelou que havia contratado não apenas investigadores privados, mas também 2 ex-agentes da Interpol e um psiquiatra forense especializado em desprogramação de vítimas de manipulação psicológica avançada. Não para trazê-lo de volta, explicou ela com uma serenidade inquietante. Esse casamento acabou no momento em que descobri a pasta no escritório.
mas para documentar e eventualmente expor publicamente o Círculo de Prometeu. Vesikov e seus associados agem nas sombras, selecionando cuidadosamente pessoas com exatamente o tipo de vazio existencial pré-existente que podem explorar. Ricardo não será a última vítima, a menos que exponhamos completamente suas metodologias. Quando a entrevista aproximava-se do fim, Poliana perguntou como Mariana explicará a situação para os filhos, Miguel, de 7 anos, e Sofia, de 5. Sua resposta, posteriormente citada extensivamente em artigos sobre comunicação de trauma a crianças, veio após uma pausa reflexiva. Disse-lhes a verdade, adaptada à sua capacidade de compreensão, que o pai deles está passando por algo chamado crise de identidade profunda, que não é culpa deles de maneira alguma. Que algumas pessoas, mesmo adultas, podem se perder dentro de si mesmas e precisar reconstruir quem são desde o início. Que amor não é garantia contra a perda. E mais importante, que famílias podem ser reconfiguradas sem serem destruídas. No encerramento, Mariana olhou diretamente para a câmera pela primeira vez, estabelecendo uma conexão quase tangível com os milhões de espectadores que acompanhavam hipnotizados. Aos outros potenciais alvos do Círculo de Prometeu assistindo agora, e sei que existem muitos, porque eles selecionam metodicamente pessoas em posições específicas de poder, fama ou influência. Minha mensagem é simples. O vazio existencial que sentem é real e legítimo. A sensação de performar constantemente uma versão de si mesmo que não reconhecem internamente é uma experiência compartilhada por muitos. Mas a solução não é obliterar completamente sua identidade através de experimentos filosóficos radicais. Existem caminhos para a autenticidade que não exigem abandonar cada pessoa que já amou o que ama você. Após o fim da transmissão, o site do Fantástico experimentou sua primeira queda por sobrecarga em 17 anos, com 3,7 milhões de tentativas simultâneas de acesso. A hashtag Mariana Almeida tornou-se trending topic mundial por 37 horas consecutivas, com análises em tempo real de especialistas em linguagem corporal, psicólogos e especialistas em comunicação dissecando cada nuance de sua apresentação. 3 dias depois, quando a poeira midiática começava a assentar, veio a resposta, não de Ricardo, mas do próprio Círculo de Prometeu. Um comunicado oficial publicado simultaneamente em 9 veículos internacionais, incluindo o New York Times e Le Monde, afirmava sucintamente: a transformação identitária voluntária é um direito humano fundamental que transcende contratos sociais arbitrários, incluindo o casamento. Ricardo Almeida não está desaparecido, apenas inacessível às expectativas anteriores sobre quem deveria ser. Sua jornada para além das limitações de sua identidade construída não é tragédia a ser lamentada, mas evolução a ser celebrada. A senhora Almeida procura por alguém que escolheu deixar de existir, não por ação externa, mas por decisão soberana. O comunicado terminava com uma frase que enviaria calafrios pela espinha de milhões. Quantos outros, assistindo agora, sentem o mesmo chamado para transcender as prisões de suas identidades fabricadas? A vocês, dizemos, o barco zarpa, diariamente. Estamos esperando. A imprensa internacional pegou a história com a voracidade de abutres descendo sobre uma carcaça fresca no deserto. Na manhã de quinta-feira, 72 horas após a primeira reportagem bombástica sobre o Elysium, o caso ultrapassou definitivamente as fronteiras nacionais, transformando-se em fenômeno midiático global. O prestigiado El País da Espanha dedicou 7 páginas inteiras à saga sob o título La Desaparición do Último Ídolo Puro, o desaparecimento do último ídolo puro, com um infográfico elaborado traçando a carreira de Ricardo, desde seu primeiro contrato profissional até o fatídico jogo dos 2 gols. O The Guardian britânico publicou uma análise de 4.800 palavras intitulada The Hollow Man. When Sports Icons Crumble from Within. Os homens ocos, quando ícones esportivos desmoronam por dentro. Enquanto a prestigiada revista alemã Der Spiegel dedicou sua capa à foto em preto e branco de Ricardo celebrando um gol com a manchete minimalista Varun. Por quê?
A ESPN americana produziu um especial de 47 minutos na série 30 for 30, excepcionalmente acelerado para capturar o momento cultural, intitulado The Perfect Life. Ricardo Almeida's Vanishing Act. A Vida Perfeita. O Ato de Desaparecimento, de Ricardo Almeida. O documentário, narrado pelo ator Wagner Moura para dar autenticidade cultural, alcançou 7,8 milhões de espectadores em sua estreia, um recorde para programação não esportiva ao vivo no canal. A produção contou com depoimentos de 4 ex-companheiros de seleção brasileira, 2 treinadores europeus que haviam trabalhado com Ricardo. Em um golpe jornalístico particularmente impressionante, uma entrevista exclusiva com seu primeiro treinador na favela do Jacarezinho, Sebastião Tião Oliveira, que não falava com a imprensa havia 11 anos. Vi isso acontecendo desde que ele tinha 14 anos, revelou Tião. Filmado contra o pano de fundo dos mesmos campos de terra batida onde Ricardo dera seus primeiros chutes. O menino nunca jogou por paixão como os outros. Jogava como quem resolve uma equação de matemática, friamente perfeito, tecnicamente impecável, emocionalmente ausente. Gostava mais da solução do problema que do jogo em si. Enquanto isso, o Le Monde francês publicou uma análise sociológica assinada pelo renomado filósofo Bernard-Henri Lévy, que enquadrava o caso como sintoma terminal da alienação pós-moderna, argumentando que Ricardo representava o ápice da contradição contemporânea. Um homem que alcançou todos os marcadores externos de sucesso enquanto experimentava internamente o colapso completo de significado existencial. O texto foi traduzido para 23 idiomas em menos de 48 horas. Logo surgiram equipes multidisciplinares de especialistas analisando obsessivamente cada aspecto de sua vida pública e privada. A Netflix rapidamente comissionou uma série documental de 6 episódios com o título provisório O Homem que Desapareceu de Si Mesmo, dirigida pela premiada documentarista chilena Maite Alberdi. Uma equipe de 17 pesquisadores foi contratada exclusivamente para compilar e analisar todos os 1.723 vídeos de entrevistas disponíveis de Ricardo desde sua estreia profissional, criando uma cronologia visual de suas expressões faciais, padrões de fala e linguagem corporal ao longo de 15 anos. A doutora Sofia Mendelson, neuropsiquiatra de Harvard especializada em identidade e dissociação, liderou uma equipe de 7 pesquisadores que passou 2 semanas analisando 342 horas de material audiovisual de Ricardo. Em uma entrevista ao programa 60 Minutes da CBS que alcançou 11,3 milhões de espectadores, ela apresentou uma análise perturbadoramente detalhada. Identificamos uma mudança progressiva nas microexpressões faciais de Ricardo, particularmente na região periorbital, ao redor dos olhos, que sugere um aumento constante na dissociação emocional. Em 2013, seus sorrisos ainda alcançavam os olhos em 86% das ocorrências. Em 2018, esse número havia caído para 37%. Nos últimos 12 meses, apenas 12% de suas expressões de alegria apresentavam os marcadores musculares de emoção genuína. A equipe da doutora Mendelson criou um software de análise de voz que detectou mudanças sutis no timbre e cadência da fala de Ricardo. A modulação vocal é um dos indicadores mais confiáveis de engajamento emocional genuíno, explicou em um artigo do The Atlantic que viralizou globalmente. As gravações iniciais de Ricardo mostram variações naturais de até 27% na cadência durante entrevistas. Nos últimos 2 anos, essa variação caiu para apenas 8%, aproximando-se perigosamente dos padrões vocais observados em estados dissociativos clínicos. O comportamento linguístico também foi meticulosamente dissecado. O Dr. James Liu, psicolinguista da Universidade de Edimburgo, analisou 2.700 declarações públicas de Ricardo ao longo de sua carreira, identificando uma evolução inquietante. Nos primeiros 5 anos, ele usava predominantemente a primeira pessoa do singular. Eu sinto. Eu quero. Eu acredito. Gradualmente, migrou para a primeira pessoa do plural. Nós sentimos. Nosso time. Nos últimos 18 meses, observamos uma escalada dramática no uso da terceira pessoa. Ricardo precisa performar bem.
O atleta tem responsabilidades, um padrão clássico de autodistanciamento linguístico associado a estados dissociativos profundos. A ESPN Brasil produziu um especial de 3 horas intitulado Os Sinais que Não Vimos, onde jornalistas veteranos que haviam acompanhado a carreira de Ricardo revisitavam interações significativas sob nova perspectiva. Juca Kfouri, visivelmente emocionado, recordou uma entrevista de 2018. Perguntei a ele o que sentia ao ouvir 70 mil pessoas gritando seu nome, e ele respondeu com algo que, na época, interpretei como filosofia barata de jogador pseudo-intelectual. Disse: é como assistir um filme sobre outra pessoa enquanto acidentalmente divido o mesmo nome que o protagonista. Hoje percebo que não era metáfora, era um grito literal, de dissociação que todos ignoramos. O YouTube se transformou em campo arqueológico digital, onde milhares de detetives amadores escavavam obsessivamente antigos clipes em busca de sinais negligenciados. Um vídeo de 2017, onde Ricardo respondia perguntas rápidas em um quadro de entretenimento da TV Globo, tornou-se particularmente viral, acumulando 14 milhões de visualizações em uma semana. No clipe, o apresentador perguntava: o que Ricardo Almeida faria se pudesse desaparecer por um dia inteiro sem ninguém saber? A resposta, dada com um sorriso enigmático que agora parecia carregado de significado oculto, provavelmente desapareceria por muito mais que um dia. Um canal especializado em análise comportamental, Psychology Insights, publicou um vídeo de 78 minutos dissecando aquela entrevista específica frame por frame, apontando para microexpressões faciais, padrões respiratórios alterados e dilatação pupilar que sugeriam não um comentário casual, mas uma fantasia ativamente contemplada. O vídeo foi visto por 6,7 milhões de pessoas e citado em artigos acadêmicos sobre ideação de fuga patológica em celebridades. Um fragmento particularmente revelador emergiu de uma entrevista de 2019 à revista francesa L'Equipe, anteriormente ignorada por ter sido publicada apenas na versão impressa em francês. Questionado sobre como visualizava sua vida após a aposentadoria, Ricardo responderá: às vezes imagino simplesmente desaparecer completamente. Não apenas do futebol, mas de tudo que construí. Começar algo inteiramente novo, com uma identidade completamente diferente, onde ninguém conhece meu nome ou espera nada de mim. Há uma liberdade sedutora na ideia de autoextinção voluntária, não acha? O jornalista, interpretando a resposta como excentricidade filosófica, incluíra o comentário apenas como nota de curiosidade. Agora, traduzida e amplamente compartilhada, a declaração parecia uma confissão presciente. O Clube de Harvard para Análise de Personalidade Pública, um grupo acadêmico que normalmente se concentrava em líderes políticos e CEOs, publicou um abrangente perfil psicológico de 87 páginas intitulado O Paradoxo Ricardo Almeida: Autoextinção como expressão última da agência individual. O documento traçava paralelos entre o comportamento de Ricardo e o conceito filosófico japonês de Johatsu, pessoas que deliberadamente evaporam de suas vidas sociais para recomeçar com identidades inteiramente novas. A CNN produziu um segmento especial com o neurologista Dr. Sanjay Gupta, que usou modelos cerebrais em 3D para explicar como a pressão constante da fama afeta o córtex pré-frontal e os circuitos de recompensa, potencialmente levando a estados dissociativos como os que Ricardo aparentemente experimentava. Vemos em imagens de ressonância magnética que o cérebro de pessoas constantemente expostas à adoração pública desenvolve padrões de ativação similares aos observados em condições dissociativas clínicas. É como se o cérebro criasse um avatar operacional, separado do verdadeiro eu. A BBC Rádio 4 produziu um documentário áudio de 55 minutos comparando o caso de Ricardo a desaparecimentos históricos semelhantes. Agatha Christie, que desapareceu por 11 dias em 1926, o congressista americano Leo Ryan antes de sua investigação em Johnstown, e o pianista canadense Glenn Gould, que abandonou abruptamente apresentações públicas no auge de sua carreira. O programa, narrado por Ellen Mirren, explorava o conceito de fuga identitária como resposta extrema a pressões psicológicas insustentáveis.
Particularmente perturbador foi o episódio do podcast Hidden Brain da NPR intitulado The Empty Victory. When Success Feels Like Nothing. A vitória vazia. Quando o sucesso não significa nada. Onde o neurocientista Shankar Vedantam analisou a crescente dissociação entre conquistas externas e experiências internas em atletas de elite. Uma entrevista anônima com um medalhista olímpico revelou padrões inquietantemente similares aos de Ricardo. No pódio, com o hino tocando e a medalha de ouro no peito, tive uma experiência extracorpórea completa. Observava a mim mesmo de cima, pensando: quem é essa pessoa que todos estão aplaudindo? Certamente, não sou eu. O Journal of Sport Psychology publicou uma edição especial inteiramente dedicada ao caso Almeida, com 11 artigos analisando diferentes aspectos de sua aparente dissociação identitária. Um estudo particularmente impactante comparava suas entrevistas públicas com seus raros textos pessoais, publicados ocasionalmente em causas beneficentes, identificando duas vozes linguisticamente distintas que sugeriam uma bifurcação progressiva entre a personalidade pública performativa e a identidade privada cada vez mais alienada. A prestigiada revista The New Yorker publicou um perfil de 11.000 palavras assinado por Malcolm Gladwell, que enquadrava o caso numa perspectiva histórica mais ampla. Ricardo Almeida não é um caso isolado, mas talvez o exemplo mais visível de um fenômeno crescente que poderíamos chamar de burnout existencial. Uma condição onde indivíduos que alcançaram todos os marcadores convencionais de sucesso experimentam um colapso catastrófico de significado, levando a formas extremas de reinvenção identitária. A revista Time dedicou sua capa a uma montagem artística onde metade do rosto de Ricardo se dissolvia em partículas, com a manchete de Disappearing Self, o eu que desaparece. A reportagem de capa, assinada pela psicóloga social doutora Brené Brown, contextualizava o caso numa crise mais ampla de autenticidade na era digital. Quando cada aspecto de nossa identidade é mercantilizado, curado e apresentado para consumo público, o verdadeiro eu se retrai para um núcleo cada vez menor e mais inacessível. O caso Ricardo Almeida representa o ponto de ruptura onde a pessoa decide que a única forma de recuperar a autenticidade é através da autoaniquilação social completa. Emergiram também análises comparativas com outros atletas que haviam desaparecido em circunstâncias menos dramáticas mas potencialmente relacionadas. O portal The Athletic publicou uma lista de 17 esportistas de elite que abandonaram abruptamente suas carreiras no auge, desde o tenista Bjorn Borg até o jogador de futebol americano Jim Brown, buscando padrões comportamentais similares. O denominador comum identificado: uma crescente desconexão entre a aclamação pública e a experiência interna de vazio, frequentemente mascarada por sorrisos perfeitamente executados em entrevistas cada vez mais automatizadas. O aspecto mais surpreendente da cobertura internacional foi a descoberta de que o fenômeno representado por Ricardo tinha um nome específico em determinados círculos acadêmicos: Síndrome de Extinção Identitária Voluntária ou VSE, Voluntary Self-Identity Extinction. Um termo cunhado pelo psiquiatra sueco Dr. Anders Eklund em 2014 para descrever casos raros, onde indivíduos de alto funcionamento e aparente sucesso decidem deliberadamente abandonar todas as facetas de sua identidade estabelecida. O trabalho do Dr. Eklund, anteriormente considerado obscuro e excessivamente teórico, ganhou súbita proeminência. Seu artigo de 2016, Casos de Extinção Identitária Voluntária entre Elites Performativas, que havia recebido apenas 27 citações em 7 anos, foi baixado 287.000 vezes nas 2 semanas seguintes ao desaparecimento de Ricardo. Em entrevista ao Washington Post, Eklund explicou: estes não são casos de fuga impulsiva, crises mentais ou mesmo recomeços pragmáticos. A VSE é um processo meticulosamente planejado e filosoficamente fundamentado de separação sistemática entre o indivíduo e todas as estruturas identitárias que ele passa a perceber como artificialmente impostas, incluindo nome, nacionalidade, relações familiares e posição social. O professor acrescentou o detalhe mais perturbador:
Minha pesquisa identifica uma característica consistente em casos de VSE. O momento de cristalização frequentemente ocorre após uma conquista particularmente significativa, não após fracassos. É como se o aplauso final confirmasse definitivamente a futilidade de continuar a performance. O New York Times Magazine publicou um especial de 18 páginas intitulado The Emptiness at the Top, O Vazio no Topo, contendo entrevistas com 7 SOR, celebridades e atletas que haviam considerado seriamente desaparecer completamente, embora sem concretizar o plano. Um deles, mantido anônimo mas identificado como CEO de uma empresa Fortune 100, revelou: "Cheguei ao ponto de ter passaportes falsos, contas offshore e uma casa comprada através de empresas de fachada em uma ilha do Pacífico. Planejei meu desaparecimento durante 3 anos, meticulosamente. Na véspera da execução, olhei para meus filhos dormindo e desisti. Mas entendo perfeitamente o impulso, a sensação de que sua vida não é realmente sua, mas uma construção elaborada que você mantém para outros." Na Ásia, onde o futebol brasileiro tem enorme segmento, o caso ganhou dimensões quase mitológicas. O canal japonês NHK produziu um documentário conectando o desaparecimento de Ricardo ao conceito cultural de Johatsu, pessoas que deliberadamente evaporam de suas vidas. O South China Morning Post publicou uma extensa análise comparando a situação às práticas taoístas de desprendimento do mundo tradicionalmente associadas a eremitas filosóficos. Talvez a análise mais perceptiva tenha vindo da revista francesa Paris Match, que enviou a repórter Véronique Morial para reconstruir meticulosamente os últimos meses de Ricardo antes do desaparecimento. Após entrevistar 43 pessoas que interagiram com ele em contextos não esportivos, desde o segurança do condomínio até o professor de piano de Miguel, com quem Ricardo ocasionalmente conversava durante as aulas do filho, ela produziu um perfil devastador intitulado El Homem que Não Estava Lá, o homem que não estava lá. O verdadeiro desaparecimento de Ricardo Almeida não começou em uma noite chuvosa de domingo, após 2 gols espetaculares. Começou anos antes, através de microseparações diárias entre sua experiência interna e sua performance externa. A cada autógrafo, a cada sorriso para câmeras, a cada entrevista onde repetia as mesmas respostas programadas, uma pequena parte dele desvanecia. Quando finalmente desapareceu fisicamente, o verdadeiro Ricardo já havia partido há muito tempo. Restava apenas uma casca perfeitamente calibrada para atender expectativas alheias. Para completar o ciclo de análise global, o programa fantástico da TV Globo produziu um segmento de 23 minutos intitulado O Mundo Tenta Entender Ricardo, onde especialistas brasileiros respondiam às teorias internacionais. A psicanalista, doutora Maria Helena Fernandes ofereceu o comentário mais cortante. É curioso como precisamos de especialistas estrangeiros para legitimar o que sempre esteve diante de nossos olhos. Adoramos construir ídolos perfeitos, mas nos recusamos a ver sua humanidade fraturada até que se quebrem completamente. Enquanto a máquina midiática global dissecava incansavelmente cada aspecto da vida de Ricardo, transformando-o simultaneamente em estudo de caso clínico, parábola filosófica e entretenimento voyeurístico, uma dimensão mais sombria emergia nas entrelinhas das análises mais perspicazes. Não apenas Ricardo Almeida havia desaparecido. Talvez ele nunca tivesse estado completamente presente. Até mesmo Ernesto Valverde, o presidente septuagenário do Milan Internacional FC, conhecido universalmente no mundo do futebol por sua postura inflexivelmente rígida e intolerância absoluta a qualquer comportamento que considerasse indigno do escudo, surpreendeu o universo esportivo na manhã de quarta-feira quando, contrariando todas as expectativas e aparentemente sua própria natureza forjada em 6 décadas de gestão implacável, declarou durante os 12 minutos e 37 segundos mais surpreendentes da história recente do clube: "Estamos lidando com isso internamente. O que importa, acima de qualquer contrato, cláusula ou obrigação profissional, é o ser humano por trás do jogador. E neste momento específico, Ricardo precisa de apoio genuíno, não de julgamentos precipitados ou especulações sensacionalistas." A declaração,
proferida durante uma coletiva de imprensa convocada com apenas 47 minutos de antecedência em uma sala secundária do centro de treinamento, em vez do auditório principal habitualmente usado para comunicados oficiais, caiu como uma bomba de efeito moral sobre os 117 jornalistas presentes. Valverde, tradicionalmente impecável em seus tradicionais ternos azul marinho de corte italiano, apareceu sem gravata, com o colarinho ligeiramente desalinhado e olheiras pronunciadas que sugeriam noites consecutivas sem sono adequado. O homem que, apenas 8 meses antes, havia publicamente humilhado e posteriormente rescindido o contrato do atacante venezuelano Carlos Mendoza por comparecer 12 minutos atrasado a um treino parecia irreconhecível em sua postura conciliatória. Talvez eu mesmo, ao longo destes 27 anos à frente do Milan Internacional, tenha contribuído inadvertidamente para a cultura tóxica de perfeição inatingível que permeia nosso esporte. Continuou Valverde, enquanto olhava fixamente para um ponto indefinido acima das cabeças dos jornalistas atônitos. Exigimos que nossos atletas sejam simultaneamente máquinas de precisão em campo e modelos de virtude imaculada fora dele. Celebramos gols e assistências, mas raramente perguntamos genuinamente: como está o homem que habita o corpo do atleta? O contexto tornava a declaração ainda mais surpreendente. 17 anos antes, quando o meia-atacante dinamarquês Lars Eriksen havia desaparecido por 28 horas após uma derrota particularmente dolorosa, posteriormente descobriu-se que estava em um retiro espiritual para processar o luto pelo falecimento de seu pai ocorrido 3 dias antes. Valverde havia publicamente declarado que fraqueza mental é incompatível com o DNA deste clube e aplicado uma multa equivalente a 45% do salário mensal do jogador. 6 anos depois, quando o goleiro reserva argentino Diego Bustamante foi fotografado saindo visivelmente embriagado de uma boate às 3h47 da madrugada, em uma terça-feira comum, sem jogos programados para aquela semana, Valverde pessoalmente conduziu o atleta ao aeroporto e comprou do próprio bolso uma passagem só de ida para Buenos Aires, declarando que contaminadores morais serão extirpados como tumores ao primeiro sintoma. Esta era a repentina profundidade filosófica e compreensão existencial que emergia do homem descrito pela revista especializada World Soccer em seu perfil de 2019 como o último tiranossauro da gestão esportiva, magnificamente adaptado a um ecossistema brutal, que já não existe, recusando-se a aceitar a própria extinção iminente. Carlo Ancelotti, comentarista da Sky Sports e ex-treinador do clube por 4 temporadas, expressou ao vivo o espanto compartilhado por milhões de telespectadores. Ou testemunhamos a mais radical transformação de personalidade desde a conversão de São Paulo a caminho de Damasco, ou existe algo profundamente perturbador nos bastidores que não conhecemos. Em 11 anos de convivência próxima, nunca vi Ernesto sequer considerar circunstâncias atenuantes para comportamentos que considerava inadequados, muito menos defender publicamente um atleta em situação controversa. O momento mais extraordinário da coletiva ocorreu quando Giuseppe Rossi, repórter veterano da Gazeta dello Sport conhecido por suas perguntas incisivas e frequentemente hostis, questionou se a postura surpreendentemente compreensiva não seria motivada pelo valor de mercado estimado em 178 milhões de euros que Ricardo representava. A reação de Valverde foi tão inesperada que 3 fotógrafos na primeira fila perderam um momento decisivo. O presidente, conhecido por seu autocontrole lendário mesmo nas circunstâncias mais provocativas, levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira, e avançou 2 passos em direção ao jornalista antes de conter-se visivelmente. Você me pergunta sobre euros quando estamos discutindo a possível desintegração psicológica de um ser humano, respondeu com uma voz simultaneamente controlada e tremulante de emoção contida. Esta é precisamente a mentalidade mercantilista que transforma atletas em commodities e depois finge surpresa quando implode a pessoa por trás da marca. Ricardo Almeida não é um ativo financeiro na planilha do clube. É um homem de 32 anos enfrentando uma crise existencial profunda que todos fingimos não ver por anos. Seguiu-se então um momento que seria infinitamente dissecado por especialistas em linguagem corporal nos dias seguintes. Valverde pausou por exatos 7,2 segundos, respirou profundamente,
E então completou com uma vulnerabilidade nunca antes exibida publicamente. Eu também já contemplei desaparecer. Sr. Rossi. Em 1987, após a morte de minha esposa, passei 3 meses planejando meticulosamente minha própria dissolução. Cheguei a comprar documentos falsos e passagens para um país onde ninguém me reconheceria. O que me impediu não foi coragem ou princípios, foi simplesmente covardia. Talvez Ricardo tenha sido mais corajoso que eu. A sala de imprensa, normalmente tumultuada com perguntas sobrepostas e interrupções constantes, mergulhou em um silêncio sepulcral por 12 segundos completos, uma eternidade no contexto de uma coletiva esportiva transmitida ao vivo. O silêncio só foi quebrado quando Marco D'Alessandro, assessor de imprensa sênior do clube há 23 anos, aproximou-se discretamente do presidente e sussurrou algo em seu ouvido. Valverde assentiu quase imperceptivelmente, endireitou os ombros em um visível esforço para recuperar a compostura habitual e concluiu: o Milan Internacional está conduzindo uma investigação interna abrangente, não para punir, mas para compreender. Contratamos uma equipe multidisciplinar composta por 2 psiquiatras, um especialista em estados dissociativos e uma antropóloga cultural para analisar não apenas o caso específico de Ricardo, mas nossa cultura institucional como um todo. As conclusões preliminares são profundamente perturbadoras. Talvez tenhamos todos contribuído, através de expectativas impossíveis e negação sistemática de fragilidade humana, para criar o ambiente perfeito para este tipo de ruptura identitária. A transmissão ao vivo da Sky Sports Itália capturou o momento exato em que Paulo Rinaldi, diretor financeiro notoriamente pragmático do clube, levou instintivamente a mão ao rosto em um gesto de incredulidade mal disfarçada diante das palavras do presidente. Ao seu lado, Alberto Marchetti, vice-presidente de operações conhecido por seu alinhamento absoluto com Valverde em todas as questões institucionais anteriores, mantinha uma expressão cuidadosamente neutra que, em sua própria artificialidade estudada, revelava o choque interno.